Então, Júlia, estamos indo para o nosso segundo episódio, nosso segundo Podpai, né? O nosso convidado de hoje é uma referência nacional, uma referência de peso, né? Eu realmente fico lisonjeado dele ter aceitado o convite, é o primeiro ponto. E o segundo é realmente trazer, quando a gente fala no nome dessa pessoa, eu acho que a gente pensa em alguns nomes, a gente pensa em algumas características, mas principalmente alguém que tem um discurso que talvez para algumas pessoas hoje pode ser novo, mas ele fala de empreendedorismo, fala de mentalidade, e isso já há alguns anos para a enfermagem, e principalmente sobre o posicionamento que o enfermeiro deve ter. Né? É uma pessoa, quando a gente fala de enfermeiros de referência, a gente acaba pensando muito naquela pessoa que você é muito bom e quer se tornar médico. Essa pessoa em si, ele é um bom enfermeiro, ele sempre quis ser referência na enfermagem, né? Falar dele é muito simples, porque foi meu professor, né? Mas também é muito complexo, porque é uma pessoa que é multifacetada. Durante muito tempo, a palavra que acabou definindo ele era inatingível, né? Era aquela pessoa que a gente acabava olhando e falava, porra, esse cara é inatingível. Mas hoje, conversar com ele e trazer ele para esse bate-papo, né? Um cara que é doutor e referência na emergência, professor Fabrício Bastos, a gente te convida para esse bate-papo hoje. Seja bem-vindo, Fabrício. É um prazer ter você aqui com a gente nesse segundo episódio do Podpai, mas o primeiro episódio com um convidado, e não poderia ser outra pessoa além de você. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu fico muito lisonjeado pelo convite e ai de mim que não aceitasse para entrar na lista negra de Julianas. Não. Uma lista negra dessa você não sabe mais nunca. Mas, primeiro, eu agradecer pelo convite, né, e pelas palavras, porque, assim, inatingível, essa eu nunca ouvi. Já ouvi muita coisa. Inatingível, não. Não, quando eu comecei... Lenda, mito, fantasma, mas inatingível é a primeira vez que eu ouvi. Na realidade, quando a gente pensa, e principalmente o aluno, né? Para quem não sabe, eu fui aluno de Fabrício, a gente coloca você realmente num pedestal como se fosse inatingível, né? E fala, poxa, se ter o conhecimento, a base que Fabrício tem, a tranquilidade ao passar a urgência e a emergência, é o cara que a gente nunca vai chegar. Então a gente coloca realmente nesse lugar de inatingível, né? De ser essa pessoa que é referência mesmo. E lembro muito de como que você conduzia as suas aulas, né? Fui aluno seu durante a graduação e na pós. E como que isso traz referências para o enfermeiro que eu sou hoje, né? Para a base que eu tenho hoje e principalmente dos links que você traz na docência, que eu costumo dizer com Júlia, a gente conversa muito sobre isso, do quanto que a gente aprende com você todos os dias e o quanto que a gente aprende da maneira de como você conduz a sua vida profissional e como você conduziu durante esses anos todos. Então, o fato de quando falar que você é inatingível é justamente porque você fala de um posicionamento e de uma mentalidade que hoje é meio que modinha, empreendedorismo. Sim. E tal. Mas você vem trazendo isso, né? Eu vou fazer 10 anos de formado, então eu te conheço há 14, né? Há basicamente 14 anos, Júlio conhece há mais. Mas você fala isso há mais de 20 anos, né? Porque a gente vai conhecer um pouquinho da sua história aí, tem mais de 20 anos dentro da enfermagem. Mas você vem falando dessa mentalidade, dessa necessidade que o enfermeiro tem. Fabrício, e assim, inatingível e ao mesmo tempo inspiração, né? É aquele inatingível que a gente quer atingir, né? Então é aquela meta que a gente estabelece e que apesar de achar que seja muito difícil, a gente quer atingir. Então a gente fica muito feliz de hoje ter você na nossa roda de amigos, né? Sentar nas mesmas mesas que você senta e dialogar com você. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer ainda, mas que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Já são 25 anos na enfermagem, né? 24, quase 25, né? Foi meu professor também, eu já tenho 18 anos de formada, né? E tinha um distanciamento. Eu falo que Fabrício mudou também muito nesse percurso, né, Fabrício? Então, fala um pouquinho disso pra gente, assim, da sua trajetória, do que você vislumbrou como que fosse importante você mudar dentro das perspectivas na enfermagem, porque Jefferson disse que você é multifacetado, né? Todas as vezes que a gente tem dúvida, eu falo assim, vamos consultar Fabrício, né? Fala um pouquinho aí pra gente.
Vamos lá. A primeira coisa, assim, Jefferson falou, por exemplo, da questão que é uma das perguntas que fazem muito para enfermeiros que são bem posicionados, digamos assim, né? Quando é que você vai fazer medicina? Por que não faz medicina? Às vezes falam, é frustrado porque não fez medicina, etc. Na verdade, quando eu era estudante lá no 3º ano do ensino médio, né, eu queria fazer odonto. Eu não queria fazer enfermagem. Eu já falei, acho, para isso com algumas pessoas. Eu queria fazer odonto pensando, sei lá, nas possibilidades de mercado, etc. na época. E aqui a gente não tinha faculdade nem de odonto nem de medicina, a gente só tinha enfermagem na área de saúde. Então eu fiz enfermagem por falta de outros cursos aqui na época, né? Isso era em 94 para 95. E comecei a fazer enfermagem e assim, a enfermagem me conquistou, na verdade. A enfermagem me atalhou pelo caminho e é uma cachaça que quando você começa a beber você não para mais. Então assim, eu já formei em 2000 e de lá para cá eu venho trabalhando basicamente na área de urgência e emergência, mas nunca só na área de urgência e emergência, né? A outra coisa que eu falei na vida que eu nunca ia fazer, dar aula. Minha mãe é professora, foi professora, é aposentada. E eu ajudava minhas irmãs em casa com a atividade de casa. E eu não tinha a menor paciência para minhas irmãs. Né? Eu falei, não, isso aí é uma coisa que eu não vou ser nunca na vida. E é outra paixão na minha vida. Né? Eu tenho hoje uma certa dificuldade em definir o que eu gosto mais de fazer, dar aula ou na assistência, né? Estar na assistência. Mas eu não, enquanto eu puder ter vitalidade para isso, eu não quero abandonar nenhuma nem outra. Eu acho que elas se retroalimentam, né? Uma coisa alimenta a outra. E com o tempo as coisas mudam sim, Ju. O eu professor, o eu enfermeiro Fabrício mudou bastante ao longo dos anos, né? Algumas pessoas até hoje têm uma visão de um professor que era mais carrasco, que era mais linha dura. Mas com o tempo você aprende que ser linha dura não leva as coisas muito à frente, não. A vida já é bastante complicada para você querer complicar um pouco mais na sala de aula, sabe? Uma coisa que eu aprendi, isso eu sempre acreditei, sempre aprendi, é que aprender precisa ser divertido, né? E aprender precisa ser inspirador, motivador, tem que ser gostoso aprender, né? Tem que ter uma coisa que lhe entretenha, né? Não apenas que traga dificuldade de aprender. Poxa, esse conteúdo é muito difícil, isso aqui é muito complicado, eu nunca vou aprender. Acho que a maior felicidade de um professor, de um docente, é quando ele percebe que o aluno realmente entendeu, realmente compreendeu e consegue aplicar isso na vida prática. Né? Que para a gente na enfermagem não tem outro jeito, não é só teorizar. Eu preciso colocar isso em prática em algum momento. Você falou 25, porque em 2025 eu faço realmente 25 anos, mas eu tenho 24 anos de formado e nesses 24 muita gente passou por nós, né? Muita gente passou pela gente e muita gente supera a gente. Tá? Eu acho que essa é uma das maiores felicidades de um professor, é quando o aluno supera o professor, em diversos aspectos. Até porque você não tem como estar sempre à frente de todo mundo, como inatingível, não tem como você ser assim. Isso é muito... Do aluno. Do aluno. Né? Isso é um mito que fica na cabeça do aluno. Né? Porque eu já tive meus inatingíveis. Né? Eu tive Rosane Montardia, para mim, falei, quando eu me formar, eu quero ser uma professora daquela que discute com outro profissional de outra categoria, que tem propriedade no que está falando, que não está restrita ali a uma prancheta. Enfim, era nosso modelo. E quando a gente elogiava e falava isso para ela, enquanto estudante, falava, não estou falando mais do que a minha obrigação. Eu falei, porra, eu quero chegar nesse ponto aí. Que esse aí é o nível top da pessoa que realmente se garante no que está fazendo. Né? E da pandemia para cá, por exemplo, de 2020 para cá, aí muita coisa mudou mais ainda. Né? Porque a gente percebe, a gente teve muitas perdas, cada um teve suas perdas, familiares, profissionais, de sociedade. Não cabe mais agora a gente manter, por exemplo, o mesmo ritmo de pressão que se mantinha até 2020. E você aprende com esse tipo de coisa que precisa ter paciência com os outros e consigo mesmo.
Principalmente. Você tem uma frase no seu Instagram que eu separei, dentre várias que você posta, né? Porque Fabrício é conhecido pelos memes, né? E tem uma que você postou tem um tempo que eu anotei, que eu gostei muito. Todos somos professores do conhecimento que acumulamos ao longo da vida. Sempre temos algo a aprender e transmitir para o outro. Assim evoluímos e nos eternizamos. Fazemos isso naturalmente, fazemos isso vivendo. E é muito do que você falou agora, né? Então a gente vai aprender. Então o momento da pandemia foi um momento de aprendizado, né, para você e para todos os outros. Jefferson traz no início também da sua descrição a questão do empreendedorismo, né? Sim. Então hoje o empreendedorismo se fala muito, né? Está na modinha de empreender. Que bom que os enfermeiros se veem, né? Mas você já empreende há muito tempo, né, Fabrício? Você já passou aí por muitas oportunidades e por muitas vivências dentro do empreendedorismo. O que startou isso para você? Porque não era muito comum, né? A gente está vindo falar isso, algumas resoluções estão começando a sair agora, então o Conselho também tem se posicionado muito mais a esse respeito. Mas você já empreendia, né, com seus cursos, né? Para quem não queria ser docente, ele já começou empreendendo também com cursos, né, na parte da docência. Então, como é que startou isso para você? Como é que isso começou? E que você hoje, diga-se de passagem, estimula outras pessoas a fazer isso, né? Estimulo, sim. Ju, eu comecei com a parte de empreender, principalmente empreendendo com cursos, né? Porque assim, eu sempre acreditei e continuo acreditando que eu não posso depositar todos os meus ovos numa cesta só. Isso é um ditado antigo, mas que é muito válido. Enquanto a gente se apaixona pela carteira assinada de trabalho, né, pela CLT, ou pelo concurso, você fica limitado a ter o seu rendimento vindo dali, daquela fonte ali, né? Logo quando eu me formei, eu me formei num período onde os empregadores iam na faculdade para convidar os enfermeiros que estavam se formando, porque não tinha muita oferta no mercado, né? Principalmente na nossa região, que só tinha uma universidade que formava. E sempre ficou aquele binômio, né? Hospital-prefeitura, hospital-prefeitura. Então a gente tinha local de trabalho no hospital, local de trabalho na prefeitura. E essas eram as fontes de renda. Então, uma escola técnica, o ESC era um sonho para todo mundo, né? Ser professor da universidade. Então, como eu nunca acreditei e nunca gostei de ter todos os meus rendimentos vindo de um lugar só, eu procurei trabalhar no hospital, trabalhar dando aula na universidade, que eu tive a oportunidade assim que me formei, e corri atrás de trabalhar em prefeitura. Chega um momento que você começa a ver, por exemplo, greve na universidade, aí você não recebe o salário direito, corta o salário. Atraso de pagamento de prefeitura, atraso de pagamento no hospital, porque na época que eu comecei a trabalhar no hospital era cooperativa ainda. Então, assim, esses atrasos que alguns empregadores começam a criar e que acontece muito para a gente na enfermagem, começam a te levar para um lugar de pensar, poxa, eu preciso ter uma fonte de renda que eu consiga determinar quando e como, né? E empreendendo você consegue determinar quando e como, né? Se você se dedicar mais, se você se dedicar menos, você consegue determinar quanto você vai receber, quando você vai receber e como você vai receber, né? É fácil? Não é fácil, nunca foi, né? Vocês trabalham e estão empreendendo, estão de parabéns, sabem que não é fácil, né? Mas ainda assim está mais no seu controle do que depender do empregador. É escolher onde você gasta a sua energia, né? Você está gastando a sua energia para uma coisa que é sua. Sim, né? Sim. O engraçado nessa sua fala é porque hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, muitas pessoas buscam empreendedorismo não só pela questão financeira, mas pela questão da autonomia, né? Mas não conseguem ainda, talvez, vislumbrar os ganhos financeiros, tanto quanto a autonomia. E aí você traz também, Roseane, nesse sentido, quando você cita, né? Eu queria ser igual aquela professora que discute no sentido de discussão mesmo, de uma discussão saudável, né? Com outras equipes, mas que tem o conhecimento para isso. Então, o que eu percebo que às vezes essa busca da autonomia é porque o profissional não consegue se posicionar diante de outras equipes. E aí vê, muitas vezes, também o empreendedorismo com essa autonomia. Então, eu sou dona de mim, sou dona do meu próprio negócio. Então, o empreendedorismo na enfermagem está para além da questão financeira, dessa busca. Isso que você traz está muito relacionado à família também, né? Você
você construiu esse pensamento de depositar os seus ovos, né? Porque isso aí é um ditado antigo e está muito voltado também para questões familiares, né? A questão do que a gente aprende no seio familiar. E você teve isso, sua mãe era educadora. E uma coisa que a gente percebe na questão do empreendedorismo hoje é basicamente o perfil, né? A gente via muito essa questão do enfermeiro buscando autonomia, mas principalmente o que a gente percebe hoje de alguns enfermeiros e empreendedores é a liberdade geográfica e a liberdade financeira, talvez, que o empreendedorismo pode trazer, mas a síndrome de burnout, né? Que tem levado muitos enfermeiros a empreender por causa do ambiente adoecedor, que é tóxico, que é o hospital, que é a atenção primária. Então a gente tem percebido um movimento bem interessante também nesse sentido, né? Algumas pessoas realmente você percebe que tem acontecido uma exaustão mental para eles realmente começarem a empreender. E aí, nas discussões que eu tenho com o Júlio, que nos preocupa, que todo mundo quer empreender, todo mundo vai empreender, não é muito sobre isso, né? Que todo mundo vai empreender. Eu acho que a gente tem que desenvolver o pensamento empreendedor, porque dá para empreender na atenção primária, dá para empreender no hospital. Porque é o que você traz, Fabrício, quando o Júlio fala isso, que você empreende, desde sempre você empreende no serviço público, por exemplo, porque é muito da mentalidade. E uma coisa que você traz na sua história, que eu particularmente gosto muito, é do quanto que você motiva outras pessoas a fazerem enfermagem. E aí a gente percebe vários colegas frustrados, falam, meu filho nunca faria, e você vem de uma família de 2 irmãs que são enfermeiras por motivação sua. E aí a pergunta que eu tenho para fazer para você é, você ainda acredita nessa enfermagem e você motiva pessoas a fazerem essa enfermagem que você acredita? Eu motivo, eu acredito sim. Assim, quando eu penso, por exemplo, em enfermagem, eu vejo muitas possibilidades, sempre vi e continuo enxergando muitas possibilidades para o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer. E cada dia surge mais. Então, não vejo como não estimular as pessoas. Eu sou muito contrário e muito avesso a esse discurso de a mãe ou o pai tem um filho, não faça enfermagem nunca na vida, pelo amor de Deus, para não passar pelo que eu passei. Cara, o que eu passei até hoje me trouxe até aqui. Né? Tudo que eu tenho, tudo que eu construí na vida, de patrimônio, de relações, de tudo, foi graças à enfermagem. Né? Eu tenho 46 anos, vou fazer 47 esse ano, e deles 24 são enfermagem. Então eu não tenho como dizer, poxa, não faça. Primeiro porque eu acredito no que eu estou fazendo. Né? E segundo porque eu vejo as muitas possibilidades. Uma outra coisa em relação ao empreendedorismo, que eu comecei pensando nessa questão do não depositar os ovos numa cesta só, é a questão de criação de oportunidade. Eu não vejo isso só na enfermagem não, sabe, Jeff e Ju? Em qualquer profissão que você for atuar, se você não for capaz de ter criatividade para criar oportunidades, você não tem como ir para lugar nenhum. Né? A profissão hoje no Brasil mais garantida em termos de ter um rendimento, assim que a pessoa se forma, já vai trabalhar, já vai ter um bom rendimento, é medicina. Não existe nenhuma outra profissão, nenhuma graduação no Brasil que traga esse rendimento. O outro que se compara a isso é influenciador digital. Né? Então, são as duas ocupações, digamos assim, hoje, que trazem um rendimento, né, bom, né, no caso da medicina, assim que o estudante se forma, no caso do influenciador digital, assim que ele consegue alcançar um bom número de seguidores, digamos assim, consegue trabalhar essa mídia social, essa audiência dele. Mas em qualquer outra profissão, se você não tiver criatividade o bastante, você não consegue se destacar, não consegue bons rendimentos, etc. Né? Posso falar em qualquer outra, direito, engenharia, quanto engenheiro está aí trabalhando de Uber, né? Enfermeiros trabalhando em qualquer outra coisa que não seja enfermagem, enfim, em todas as profissões a gente vai encontrar. Então, uma das possibilidades do empreendedorismo é que você consegue criar a oportunidade. Então, eu queria ter meu curso, eu criei meu curso. Eu queria ter um evento internacional, eu criei um evento internacional. Queria ter empresa de ambulância, criei na época empresa de ambulância. Então, assim, quando você pensa em empreender, você pensa nessas possibilidades de gerar a sua própria oportunidade. Aquilo que é seu não vai ser dado, não. Você tem que correr atrás, tem que conquistar. Nada do seu, bastante. Da sua autonomia, nada vai ser dado a você, não. Ou você luta para conquistar, ou você não tem.
Você falando de autonomia, da questão de conquistar, é muito de um perfil que eu acabei não conhecendo. Gente, Fabrício é um tantinho debochado, né? E acabei nessa aproximação de Fabrício, a gente acaba percebendo mais o quanto que é importante, Fabrício, e você traz isso com muita clareza, do recém-formado ele precisa se posicionar para ter autonomia. Hoje a gente decide as brigas que a gente quer lutar, né? Sim. Não estou no seu patamar ainda, não decide tanto, né? Mas nos quase 10 anos de formado que eu tenho, tem brigas que a gente realmente entra, que a gente precisa se posicionar e outras não, né? Que é muito talvez sobre ego e tal. Mas a gente percebe que para conseguir autonomia a gente precisa de conhecimento, precisa de posicionamento mesmo, né? De se posicionar mediante as situações. Porque historicamente a gente vem de uma profissão que ela tem uma questão de subalternidade muito grande, né? Seja pelo gênero, né? A nossa profissão basicamente, e a gente vive num país machista, onde a mulher ela acaba sendo muito submissa ao gênero masculino, né? Ao homem, e a nossa profissão tem na sua base mulher. Consequentemente, a gente vem com esse arcabouço, com essa história de subalternidade por tudo que aconteceu, vem acontecendo com a enfermagem, nessa necessidade que a gente tem de se posicionar, né? Mediante as situações de entender que a equipe multi é para o crescimento, para o nosso crescimento e principalmente para o benefício do paciente, né? E às vezes a necessidade que a gente tem de posicionamento é de fazer que as outras especialidades elas entendam qual é a nossa ciência, já que a gente foi tido durante muito tempo como amor, tido muito tempo durante a profissão que só cuida, a caridade, e dessa evolução que a enfermagem vem tendo e teve, no sentido que nós somos ciência e precisamos ser respeitados enquanto ciência. Infelizmente, hoje a gente percebe também um distanciamento da categoria no sentido da busca por esse aprendizado, por esse conhecimento, né? Por essa ciência. Então, está todo mundo sendo muitas vezes permissivo, porque não quer entrar na briga, né? Não quer se posicionar. Às vezes, eu tenho muito essa característica, né? de brigona, mas não é, porque a gente precisa realmente se posicionar, né? E eu acho que a gente adquire respeito dessa forma. Foi assim que você adquiriu respeito, né? E existe uma diferença entre você se posicionar e você brigar, né? Então, existe uma linha tênue aí que você precisa respeitar, porque é realmente a questão do respeito. Jefferson fala muito isso, que a enfermagem tem diversos campos de atuação, mas a gente também tem limites, né? Então, assim como a nossa profissão tem limite, todas têm. Então, nós temos um quadrado, né? Eu digo que nós temos um quadrado invisível e que a gente precisa se posicionar dentro desse quadrado. Eu preciso saber até onde eu posso ir enquanto enfermeira, né? Até onde a outra categoria pode chegar também. E aí eu trago um pouquinho agora a questão das práticas avançadas, né? Quando Sim. eu olho para você, a gente discute sempre isso, as práticas avançadas. Então, o Conselho já vem discutindo se já funciona, né, o enfermeiro de práticas avançadas em outros países, e há uma discussão muito forte para trazer as práticas avançadas para aqui, para o Brasil, né? Como é que você vê essa introdução das práticas avançadas? O COFEM, ele traz, né, tem um artigo que o COFEM publicou, traz a perspectiva da implantação na APS, né? E eu sou defensora da APS no sentido de que as pessoas não compreendem o potencial da atenção primária. Mas e se a gente pensar nas práticas avançadas, é por lá, talvez, que as práticas avançadas sejam iniciadas, né? Ou já então, estejam acontecendo e o enfermeiro não percebe. Não percebe, né? E quando a gente vê novas resoluções da sutura, a resolução da ultrassom, uma resolução que fala da manipulação do ventilador, né? Da ventilação mecânica. Sim. O que é que a gente vê dos colegas, né? Que é mais uma atribuição, mais uma coisa para que a enfermagem possa fazer, e o salário. Então, é aquela brincadeira, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos continuar brigando pelo salário, mas não podemos abrir mão daquilo que é nosso enquanto ciência. Como é que você vê, e você é um defensor das práticas avançadas, né? Então, como é que você vê as práticas avançadas e como que a gente está caminhando nesse processo? Ju, eu ouço falar de práticas avançadas, deixa eu puxar da memória aqui, há mais de 10 anos. Eu lembro de ter participado de eventos da ABEM, e assistir palestras internacionais e nacionais falando sobre isso. E uma das perguntas que eu fazia é justamente por que só a APS, por que não também pensar em práticas avançadas na urgência e emergência, por exemplo, que é um campo onde a gente tem bastante autonomia de ação. Mas eu entendo perfeitamente que a APS, Atenção Primária à Saúde, é esse lugar onde o enfermeiro tem muitas possibilidades de desenvolver as ações de práticas avançadas, não só
em relação às tecnologias duras, mas tecnologias leveduras e tecnologias leves, né? Porque o enfermeiro já faz isso o tempo todo, né? A unidade de saúde, a estratégia de saúde da família funciona porque a enfermagem está lá, especialmente porque o enfermeiro está lá, né? Não em nenhum momento diminuindo a ação do técnico, porque também a unidade não funciona assim, mas todos os programas de saúde que estão centrados na PS dependem do enfermeiro, estão centrados na ação do enfermeiro, né? O Brasil ele tem uma característica, que não é uma característica só daqui do país, mas é bastante internacionalizada, de medicalizar a assistência à saúde, né? Ou seja, a assistência à saúde brasileira ela é centrada no papel do profissional médico, né? Quando nós dependemos, na verdade, quem atua e quem estuda saúde no Brasil sabe que depende de uma equipe multiprofissional, né? E dessa equipe multiprofissional, que tem o maior número de atribuições é o enfermeiro, é a enfermeira, né? Então, assim, pensar em práticas avançadas é pensar em dar maior autonomia de trabalho para a enfermeira, é pensar em expandir o nosso campo de atuação, pensando na melhor oferta de serviços para a população. Não é só assim, vamos expandir a ação do enfermeiro e da enfermeira para ele ser, sei lá, principal profissional da equipe multi. Não. É porque como a gente tem uma oferta maior de profissionais de enfermagem no Brasil todo, no país todo, e nós somos muito mais acessíveis à população, eu teria também uma oferta maior de serviço à população, né? É esse pensamento que o enfermeiro médio não consegue alcançar. Que quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu tenho domínio, mais possibilidades eu tenho. Não só possibilidades, por exemplo, de ter mercado de trabalho, mas possibilidades de assistir melhor meu paciente, de melhorar meus processos de enfermagem, melhorar minha assistência. Eu sou muito entusiasta hoje, por exemplo, da ultrassonografia beira-leito. A sutura eu acho muito legal, acho muito interessante também. Porque são procedimentos muito, muito tranquilos de serem realizados, mas que fazem uma diferença enorme para a população. Pensar que eu posso ter, por exemplo, a criança que caiu ali na rua, perto da unidade básica de saúde, cortou o queixo, tem que caminhar essa paciente para um hospital, para fazer uma pequena sutura, que o enfermeiro poderia fazer na unidade básica de saúde, mais a vacinação antitetânica, mais todas as orientações, mais tudo que pode ser feito, pensar que eu consigo tirar a sobrecarga de lá da unidade de emergência e diluir isso na minha rede assistencial da atenção primária. Então, pensar em práticas avançadas é muito mais do que você, por exemplo, galgar o procedimento que é da outra profissão. Eu quero fazer sutura porque o médico faz. Não, eu quero fazer sutura porque eu consigo sanar a dor de um paciente, diminuir os custos para o sistema de saúde e melhorar a qualidade da assistência prestada. É para isso que eu quero aprender sutura. Por exemplo, para a gente na urgência e emergência, sutura não adianta muita coisa. Porque eu preciso controlar um sangramento, digamos assim, né? Então, não é suturando que eu vou fazer isso. É pegando uma gaze, é apertando, é fazendo um torniquete. São outras ações, outras tecnologias que também entram nas práticas avançadas. E a gente pensar, na realidade, que o nosso país é um país de estrutura continental e de que a gente tem vários Brasis, né? Sim. E assim, quando a gente pensa nisso, a gente está, apesar de estar no interior, a gente está em centros de referência em saúde, onde eu tenho pediatria, onde eu tenho atendimento ao paciente idoso, eu tenho oncologia. Existem cidades que basicamente é o enfermeiro que conduz o pronto-socorro, que não deveria ser. Então, basicamente, eu tenho só o enfermeiro ali e que a sutura ela já acontecia, né? Sim, então, a tentativa, sim. Eu acredito que do COFEM e do COREM é justamente legalizar essa prática que já acontece em determinadas cidades do nosso país. Porque o que não dá... E Júlia traz isso muito bem quando a gente fala de legislação, quando a gente fala de processos éticos. A gente não se pode colocar em fragilidades, né? E quando o enfermeiro não tem uma resolução e não existe uma habilitação para ele realizar essa sutura e ele realiza, a gente se coloca realmente numa fragilidade muito grande. Fica exposto, né? Então, acho que a grande tentativa do COFEM é justamente essa, de não nos fragilizar. E é mais um campo realmente de atuação. Não dá para pensar, quando a gente pensa em sutura, por exemplo,
que é só no serviço público. Dá para empreender pensando nisso tudo, e a gente tem várias vertentes, né, que dá para empreender no consultório de enfermagem e esse enfermeiro trabalhando no consultório, né? A gente tem aí tecnologia 3D para pediatria, que a gente coloca óculos 3D para essa criança realmente levar para outro mundo e a gente consegue fazer uma sutura de uma forma mais lúdica. Sim. Então são várias vertentes que a gente precisa pensar. Eu fui para um congresso recente que fala dessa enfermagem 4.0, que é a enfermagem digital, né? Que não dá pra gente fazer a enfermagem que a gente aprendeu com 24 anos no seu caso, Sim. né? Com 10 anos no meu, e que a enfermagem que a gente fez, né, antes da pandemia é uma outra enfermagem da enfermagem de agora, do pós-pandemia. Só a teleenfermagem, por exemplo. A teleenfermagem nasceu agora na pandemia. Não existia. A gente estava super atrasado em relação a essa prestação de assistência teleguiada, né? E precisou aparecer uma pandemia para a gente se movimentar e conseguir criar a teleenfermagem, que a medicina já fazia há muito tempo. E o que a gente percebe é essa abertura de possibilidades. O grande problema que eu vejo é dos enfermeiros medianos. É como você colocou, infelizmente. Em que sentido? Então, se tem municípios que têm maior fragilidade e os profissionais estão fazendo aquilo que não lhes compete, então o conselho ele tem que fiscalizar mais, ele tem que proibir. Uhum. Mas aí a gente não pensa no todo, né? E a enfermagem por amor, né? E aquela postagem que eu costumo brincar muito, que todo mundo inicia o plantão e coloca assim, né? Foto conceito. Uma foto conceito, eu brinco muito disso, né? Que você arruma a mesa todinha, a canetinha, tira a foto, posta no Instagram, com um carimbozinho, posta no Instagram e coloca, né? Cuidando do amor de alguém, né? E será mesmo que a gente vivencia isso, né? Porque quando a gente pensa na perspectiva de que não, eu prefiro não fazer, eu não estou pensando também no usuário, naquele usuário daquele município pequeno, né? E eu rodo muitos municípios e eu percebo essa fragilidade. Então, quando vem uma resolução desse tipo que permite que o profissional agora tenha a sua liberdade de realizar o procedimento para o usuário, então que ele resolva o problema do usuário, mas ele não se complique ao resolver o problema desse usuário, que é o que eu falo sempre, né? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu falo, não fala, né? Não fala, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente se coloca nessa posição, sim, mas quando vem a resolução que bate o martelo, aí a gente acha ruim. O que eu percebo é que a gente está muito... a gente atrapalha muito, na verdade, o que é valorização financeira, né, da valorização profissional, no sentido do saber, no sentido do conhecimento, no sentido do empoderamento que a gente tanto fala, né? Então, todo mundo acha que trazer mais atribuições ou legalizar as atribuições que já são realizadas, que é o que acontece muitas vezes, é trazer mais um trabalho. Não consegue ver isso na perspectiva do enfermeiro que vai empreender, por exemplo. Que a luta das outras categorias, né, é justamente pelo mercado. Né? A gente tem como exemplo a questão do DIU, da implantação do DIU. Disfarçadamente eles dizem que não. Né? Mas pela segurança da população. Isso. Como se nosso trabalho fosse inseguro. Isso. Mas se a gente for colocar o DIU, a gente segura o trabalho do isso. outro. E se a gente for colocar pelo DIU hoje, a gente não tem. A gente tem enfermeiros que fazem exceção do DIU, mas na atenção primária, basicamente, quem faz é uma outra categoria. E a gente tem aí, recentemente, saiu uma publicação até do COFEM, que a gente teve vários DIUs que foram perdidos por vencimento. Né? Então, assim, a briga, ela não é pela atenção primária, ela não é pelo SUS. A briga é pela cereja do bolo, é pelo empreendedorismo e dessa possibilidade que a gente percebe isso muito com a questão da estética. Né? A estética, ela era inatingível para a maioria da população. Como outras categorias, né, podendo realizar estética, houve uma flexibilização, uma possibilidade a melhoria do acesso. A melhoria do acesso. É basicamente a melhoria do acesso para a população. Com a inserção do DIU, a gente vem para facilitar esse acesso, seja no Sistema Único de Saúde ou seja no empreendedorismo, né? E isso a gente percebe de forma muito clara. Então, a grande briga é pela cereja do bolo, né? E a gente percebe, Fá, que é muito uma briga também em relação a... existe uma briga direta, né, de uma classe específica com a nossa classe, com a enfermagem. Porque a gente percebe avanços, por exemplo, de outras categorias. Fisioterapia,
biomedicina. E quando o enfermeiro se propõe a fazer, parece não, esse não é o seu lugar. Você não pode estar aí, né? O seu lugar é a atenção primária, o seu lugar é o hospital. Então parece que a sensação que eu tenho, fiz parte do Corém durante 3 anos, né, enquanto conselheiro, que quando é um enfermeiro fazendo, incomoda muito mais. Tanto que a gente tem mais processos diretos, né, de outra categoria para a enfermagem do que para biomedicina, por exemplo, ou para farmácia. Ninguém joga pedra, né, em quem não está chamando atenção, em quem não está brilhando, né? Então, isso está muito relacionado a tudo que a gente consegue ofertar de cuidado. Eu acompanhei Jefferson uma vez que ele foi fazer um curativo, ele nem sabe disso. Eu estava acompanhando ele com o serviço dele de consultório, e ele foi fazer um curativo. Na avaliação do curativo, ele perguntou da alimentação, avaliou a paciente toda, perguntou do sono, da hidratação. Então, isso é enfermagem de qualidade. É a enfermagem que consegue ver o todo. Então, quando você pensa, inclusive no empreendedorismo, né, em outras áreas em que a enfermagem está se colocando, existe esse a mais que o enfermeiro faz, né, que independente de ser o Sistema Único de Saúde, independente de ser no seu consultório, é característico, é intrínseco do enfermeiro, né? Então, isso também é um diferencial. E o que qualifica hoje, quando a gente fala de soft skills, de hard skills, é justamente outras características que não são as características das competências técnicas. Né? Então, o enfermeiro ele traz muito disso. Né? Quando a gente para pensar nessa questão de reserva de mercado, isso é quase bíblico, quando você pensa nisso. Né? Quando o povo hebraico migra para o Egito, né, na época de José, lá bem antes de Cristo, eles começam a multiplicar a população. E aí chega um ponto que a população hebraica fica quase que o dobro da população egípcia, muito maior. O que é que a governança egípcia faz? Né? Porque não foram os egípcios que fizeram, foram a governança egípcia que fez. Transformou todo mundo em escravo e colocou o povo hebreu, que era um povo muito mais numeroso, na posição subalterna. Se hoje no Brasil cada enfermeiro começar a empreender em ações de saúde, quem lucra com saúde começa a perder dinheiro. Então, assim, e aí quando eu falo disso, é importante frisar que não é o médico, é quem lucra com saúde. Em alguns lugares é médico, em outros lugares não é grupo médico. Quem lucra com saúde no Brasil não é o médico. O médico é um produtor de recursos, é quem produz também para esses grupos que lucram com a saúde. Lógico que tem grupos que são grupos liderados por médicos, mas a maioria não é. E a maioria não é grupo nem brasileiro, né, que lucra com a saúde do Brasil ou com a falta de condições de saúde no Brasil. Então, manter o enfermeiro nesse lugar, né, já que nós somos a maior categoria profissional, então seremos logicamente os maiores concorrentes de mercado, significa você ter uma reserva de mercado. Não tem outro termo. Então, quando eu faço reserva de mercado, eu não me preocupo com farmacêutico, eu não me preocupo com biomédico, não me preocupo com fisioterapeuta, porque são classes que têm um menor quantitativo de pessoas, né, individualmente falando, indivíduo a indivíduo, né? Mas a enfermagem é muito grande. Você perder espaço de mercado para uma profissão que tem um número muito grande, se esses profissionais tomarem consciência do que são, né, é como aconteceu na história do Egito. Né? Quando o povo hebreu tomou consciência do que era e saiu do Egito, o Egito acabou. E está aí até hoje como um local que tem história. Tem história, não tem mais protagonismo. É um país histórico. E na realidade, isso. E na realidade foi o que você trouxe em relação ao tudo que a gente vem construindo durante a graduação. A enfermagem ela pode muito. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, o grande medo que as outras categorias têm é das profissões de saúde que tem. Nós somos uma das que consegue fazer mais atividades dentro da nossa própria área, né? A gente consegue ir em várias vertentes aí, porque o enfermeiro, ele realmente, o enfermeiro generalista, ele consegue atender pediatria, gestante, adulto e idoso de forma muito ampla, né? E outras categorias não conseguem atender com essa flexibilidade que a enfermagem acaba tendo. É assim, por exemplo, a gente consegue enxergar, por exemplo, a importância do perfil epidemiológico em uma região, em uma cidade, em um estado, para poder planejar a saúde. Né? Agora a gente está tendo a crise lá do Rio Grande do Sul
e eles estão recebendo muitos voluntários de diversas profissões, mas muitos enfermeiros, para ajudar a organizar a estrutura de saúde local, que está caótica, né? E eu imagino a cabeça dos enfermeiros de lá, do Rio Grande do Sul, sem conseguir parar para pensar e planejar, porque as próprias casas foram invadidas, as famílias perdidas, enfim, um prejuízo gigante. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de como a enfermagem, até nos momentos de crise, e sempre nos momentos de crise, ajuda nesse processo de reconstrução. A pandemia foi isso. A pandemia foi isso. E o que a sociedade mercadológica, o capitalista, se aproveita da gente, é porque a gente primeiro pensa no fazer e no ajudar, para depois pensar em remuneração. Se você pensar em outras profissões, não, quanto é que eu vou me pagar para fazer isso? A gente vai falar, mas tem que fazer isso em quantas horas, para ficar até que hora. Você não pergunta primeiro quando você vai receber. Não. Você pergunta qual vai ser a sua carga horária, o que, é que você tem que fazer, qual vai ser o volume de trabalho, que hora é para estar lá, etc. Depois que você vai pensar, sim, eu vou receber quanto? Certo? Então, claro que todo mundo vai se aproveitar disso. Se você se coloca nesse lugar, você é o primeiro a não perguntar quanto custa, ou não dizer quanto custa o seu trabalho. Então, todo mundo fala, não, já que você vai trabalhar, trabalha que depois a gente acerta. E quando você diz isso, ele é mercenário, Isso. né? É dinheirista. Mas aí é que está. Quando você está na posição de caridade, né, você é a pessoa que faz caridade, é a profissão que faz caridade, todo mundo espera que você seja caridoso. Na hora que você para e fala, não, meu trabalho custa. Que absurdo! Você não era da caridade, não é a profissão que cuida. Cadê eu Florence? Cuido primeiro de mim. Cadê Florence? Mas eu tenho que cuidar do outro. Se eu não conseguir cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? E na realidade é não ver ou então não conseguir verbalizar o quanto que nossa profissão é ciência. Porque quando a sociedade ou outras categorias é só trocar um curativo, é só aferir uma pressão. E aí vai muito do qual é a função do enfermeiro. Eu faço a técnica Body Peace, que é o furo de orelha humanizado. E dentro do parecer, eu preciso pelo menos de um enfermeiro para a realização, né? Seja para a supervisão que o técnico pode fazer também, mas porque existe um processo de enfermagem executado ali. Qualquer ação que o enfermeiro ele vai desenvolver, existe um processo de enfermagem e um processo que tem pensamento crítico. Então, seja o mais simples, que é aferir uma pressão, por exemplo, qualquer pessoa pode aferir, o próprio indivíduo ele pode aferir a pressão. Mas qual é a ciência que a enfermagem ela entrega, né, ao aferir uma pressão, ao trocar um curativo, ao fazer enfermagem? A grande questão, Fabrício, é o quanto que a gente coloca do nosso conhecimento, da nossa ciência naquilo, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ter muito clareza sobre o quanto que falta do processo de enfermagem da nossa prática diária, né? E é uma dificuldade, primeiro eu acho que pela quem tem mais aí de... Eu acho que a galera mais recente, ela vem trazendo o processo de enfermagem de forma muito mais embasada, de forma muito mais clara. Sim. Mas até hoje, ainda existe uma briga das pessoas que defendem, né, o processo de enfermagem, de pessoas que não defendem o processo. Quem foi formado em método tradicional defende muito o método tradicional. É bem costumeiro isso. Que é voltado para o segmento de uma prescrição de outro voltado para formar, né, um diagnóstico nosológico. É muito mais prático eu falar um diagnóstico nosológico do que um diagnóstico de enfermagem, por exemplo. Né? É o que você colocou no TRIGS, né? Essa semana. Sim. Né? Enfermeiro não executa, né, só prescrição. Exatamente. O enfermeiro tem autonomia para prescrever, né? Prescrição de cuidado. Então, desmistificar um pouco isso, né? E apesar de vir aí com o processo de enfermagem sendo mais trabalhado nas instituições de educação, né, voltadas para a enfermagem, a gente ainda tem nessas instituições muitos docentes que são tradicionais. Com certeza. Então, ainda tem essa dificuldade porque esses profissionais ainda trazem consigo, por mais que você tenha uma metodologia institucional, todo mundo acaba colocando um pouquinho de si. É inevitável. Eu acho que assim, eu penso nesse aspecto em relação a quanto mais eu me atualizo, quanto mais eu me desenvolvo, eu aprendo coisas novas, mais jovem eu fico. Né? Porque se eu mantivesse minha cabeça de 24 anos atrás, ensinando até hoje, eu não seria o que eu sou hoje, eu não conseguiria oferecer o que eu ofereço de melhor hoje. A gente estava falando sobre a questão de mercado, de oportunidade, de oferecer. Eu acho que isso perpassa também muito pela nossa valorização.
E quando a gente fala assim em valorização, a maioria de nós acaba dizendo que nós não somos valorizados, mas nós somos. Né? Porque valor é o que você significa, o que você realmente é. E o nosso valor social, o nosso valor para a sociedade é que nós somos uma profissão que cuida, que se doa. Esse valor que nós temos, esse rótulo que nós temos. Né? Tem uma historinha de direito que fala muito sobre isso, que a pessoa encontra um advogado e tem um problema de falar com o advogado, e o advogado responde: você quer um conselho ou você quer uma consultoria? Aí ele fala: qual a diferença? O conselho é de graça, a consultoria você vai pagar pela minha hora. Aí ele fala: então eu quero o conselho. Então o conselho é que você procura um advogado para pegar uma consultoria. Pronto. A gente não tem essa sabedoria de fazer isso, né? A gente fala: não, mas eu quero só, mede só minha pressão aqui rapidinho. Pô, mas não posso, se ela está ocupada. Vou lá fazer, vou ajudar. Pronto, acabou. Você acabou se desvalorizando. Porque realmente medir uma pressão, aferir uma pressão, é muito simples. Mas é um simples que você levou um tempo para aprender, você esqueceu o tempo que você passou pelo banco da graduação para aprender a fazer uma aferição de pressão arterial, para ouvir direitinho, para poder diferenciar os sons que você está ouvindo ali. Então, não é tão simples assim. Não é só. Né? Porque você faz sempre que é simples e é só isso. Tem muito por trás disso que a gente precisa aprender a valorizar. Identificada a alteração. Pronto. E agora? Pronto. Verificou a pressão, identificou a alteração. É igual você vai precisar pega... conduzir. E você vai conduzir com base em quê? No conhecimento adquirido que você estudou, que você estuda, que nos você cursos extras que você fez. Nos cursos extras, né? Então, você pega um eletro, a pessoa pega um eletrocardiograma, ó, eu acho que esse eletro tem uma alteração. Beleza, que alteração é? Não, isso aqui é um supra de ST, é um infarto. Tá. E aí? O cuidado enfermar em cima disso. Beleza, você diagnosticou o supra, a alteração. E agora vai fazer o que com isso? Então, é aí que mora o X da questão. Não é só você pegar e aferir uma pressão, não é só você chegar e medir uma temperatura e etc. É você saber o que é que você vai fazer depois disso. Então, é todo esse conhecimento que às vezes a gente não sabe colocar, por exemplo, em cifras. E a palavra é essa, você não sabe cifrar, você não sabe precificar o que você está oferecendo. E não tem jeito. Todos nós vendemos. Todo mundo vende. Se você vai trabalhar para a CLT, você está vendendo sua hora de trabalho, seu tempo. Se você vai vender um curativo nos consultórios, é tempo, é material, é conhecimento, é técnica. Tudo isso tem que ser precificado. Não tem como, a enfermagem precisa aprender a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Todos nós brasileiros precisamos, né? Alguns de nós já saíram desse lugar de ter problema em falar de dinheiro, e dinheiro ser alguma coisa prejudicial, suja, etc. E a enfermagem precisa sair do lugar da caridade para o lugar de uma profissão que tem remuneração, que é autônoma e que deve ser remunerada por isso, por aquilo que faz. Não só fazer porque eu vou dar uma ajudinha ali. Como que você vê a enfermagem daqui a alguns anos, Fabrício? Porque você continua aí como entusiasta da profissão, né? Se dedicando, buscando coisas novas. Jefferson fala de multifacetado e é realmente isso. Eu olho para você e eu fico lembrando do meu professor e o tanto que você já se movimentou, né? Com mentoria Bastos, com outras empresas de educação, agora entusiasta do ultrassom Beira Leito. Eu fui fazer o curso, né? Graças a esse entusiasmo que você traz para a gente enquanto profissionais também. Então, como é que você vê essa enfermagem? O que é que você espera dessa enfermagem? A gente já vem caminhando num movimento de unidade muito melhor do que há alguns anos, né? Mas sim, a gente ainda tem muita coisa para avançar. E como é que você percebe esse movimento e o que é que você espera? Julie, um futuro de médio prazo, não falo nem longo prazo, de médio prazo, eu vejo bastante animador para a enfermagem. Tá? Por quê? Porque depois de muitos anos, a principal profissão no país, né, no campo da saúde, que é a profissão médica, começa a ter uma abertura de formação de profissionais muito maior do que tinha antes. Lógico, a gente tem uma necessidade de médicos no Brasil e a cada ano que passa, mais faculdades acabam abrindo seus espaços, o que torna também
para um médio prazo uma oferta maior desses profissionais. E a lei de mercado ela é implacável, né? Quanto maior a oferta, menor o custo. Quanto menor a oferta, maior o custo. E se a gente começa a ter uma maior oferta de profissionais médicos, por exemplo, a gente vai ter maior facilidade de encontrar esse profissional, a gente vai ter agora também um profissional que começa a diminuir o custo para o sistema de saúde. Porque, querendo ou não, o profissional médico, pela sua escassez, é o profissional mais caro, né, para o sistema de saúde. Isso abre espaço para as outras profissões também começarem a ocupar esses campos de assistência, né, de consultoria, de ensino. E como nós somos a maior profissão nesse contingente, o maior número de profissionais, e que temos uma responsabilidade no nosso fazer, no nosso aprender, no nosso desenvolver, eu vejo que a gente tem bastante espaço, não só de mercado, né, mas de conseguir modificar a cultura nacional, de uma cultura medicalizada para uma cultura de equipe multi. Né? É nosso maior desafio, mas também é uma das nossas maiores possibilidades, um dos nossos campos de possibilidades. Né? Então, eu consigo enxergar para a gente, no médio prazo, as práticas avançadas, expandindo nossa área de trabalho, sabe? Expandindo nossa assistência qualificada à população, que é isso que a população precisa, de uma assistência qualificada. A mulher que mora lá na periferia, que vai na unidade de saúde, que faz o seu acompanhamento pré-natal com a enfermeira, sabe da importância disso. Né? Infelizmente, as mulheres da classe média não têm esse conhecimento, não têm essa informação. Algumas que começam a ter acesso à enfermeira obstetra, que vai no domicílio e começam a entender, nossa, isso aqui realmente é pré-natal, isso aqui é diferente. Quando o estudante vai na unidade de saúde, que ele descobre que o pré-natal é feito todo pela enfermeira e que o médico entra em algumas observações, em alguns momentos de intervenção, ele começa a entender qual é o papel desse profissional, nosso papel profissional. Então, a minha perspectiva é uma perspectiva positiva, não só porque eu tenho uma visão positiva da vida, mas porque a análise de conjuntura favorece muito a nossa categoria. Né? É a categoria do só fala bora que eu boro, né? Que eu vou. Então, é uma categoria que tem ainda muitas possibilidades e muitos campos para desbravar e que aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Agora, não adianta ter tanta possibilidade, tanto campo, se a gente não tiver preparação. Então, o nosso futuro egresso, o nosso futuro enfermeiro e os enfermeiros já formados precisam se manter bem posicionados em relação ao conhecimento científico, né, à sua formação. Né? Não adianta a gente fazer um curso de ultrassom e parar no curso de ultrassom, fazer um curso de sutura e parar só naquele curso de sutura. A atualização é para a vida, né? E ter a mente aberta de aprender coisas novas. Vista sua roupa de sapo. Vestir sua roupa de sapo e descer seus pulos. Obrigada, Fabrício, mais uma vez, né, por sua presença aqui com a gente, por dispensar toda essa bagagem, né, que a gente já tem o prazer de beber um pouco, né, desse seu conhecimento e que outras pessoas também agora vão ter essa oportunidade acompanhando aqui um pouco desse bate-papo com você. Mais uma vez, obrigada, viu? Eu quero agradecer, Fabrício. Eu falei isso na última palestra do quanto que Itabuna e região precisa, de fato, conhecer a potência que é, para quem não conhece, né? Conhecer a potência que é Fabrício e colocar você no status realmente que precisa ser colocado, né? A gente tem... Itabuna é muito feliz, né, com os enfermeiros que tem, né, Itabuna e região, né, dos enfermeiros de referência, mas você é uma referência que eu vejo como realmente referência nacional e de uma bagagem muito interessante e que de fato é o que o Júlio falou, né, um entusiasta, é realmente um entusiasta. E como que você vem conduzindo a sua vida profissional e como você vem conduzindo a enfermagem de uma forma muito dura no início, mas hoje de uma forma muito leve, a gente consegue perceber, seja pelas suas redes sociais ou seja em sala de aula, né, de uma forma muito mais leve e de uma forma muito mais clara, né? Muito, muito, muito obrigado. Essa parceria é realmente uma parceria que vai aí para mais algumas viagens, né, que a gente vai fazer juntos, mas gratidão mesmo, gratidão. Eu que agradeço pelo convite e desejo todo o sucesso, toda a bênção do mundo para esse empreendimento de vocês, esse projeto de vocês, que também
é um projeto que engrandece muito a nossa profissão aqui na região e no país. Parabéns a vocês pelo desafio. Obrigada. Obrigado. Para você que está assistindo, siga as nossas redes sociais, né? Acompanhe. Vamos vir aí com outros convidados tão bacanas e com tanta bagagem para dividir com a gente, assim como o professor Fabrício. Então, pod.pai lá no Instagram e siga também o nosso YouTube e acompanhe aí, curta, comente, compartilhe, mande aí as suas dúvidas, sugestões de pessoas e temas que vocês querem que a gente discuta aqui, a gente está aberto. Aproveite, siga também a rede social do nosso prof.Fabrício Bastos, lá no Instagram. Vocês vão acompanhar aí muito conhecimento, muito reels, muito meme. Né? É uma forma de conteúdo muito divertida, assim como a rede social pede hoje. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Fá.